Opa, tudo bem, pessoal? Dessa vez vamos falar sobre frações. Bem, nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês da onde que vem a ideia de fração. Por que diabos utilizamos frações, né? Então vamos lá. Pensa, sei lá, por exemplo, você tem uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate está dividida em 3 partes. Vamos supor que dessas 3 partes eu coma 2. Eu pego a primeira parte e eu pego uma segunda parte. Perceba que das 3 partes da barra eu consumi 2 partes. Se você for ver nesse exemplo, eu posso representar, digamos assim, através de uma figura, esse problema dessa forma. Eu posso representar na escrita dessa forma, ou eu posso representar matematicamente. Isso quer dizer o quê? Eu posso representar aqui a relação entre a quantidade que eu consumi, né, consumida, dividido pelo total. Eu não consumi 2, então vou deixar o 2 aqui em cima. E o total não é de 3, então tem 3. Ou seja, eu consumi o quê? 2/3 da barra de chocolate. Vocês conseguiram compreender? Porque a ideia de fração é isso. É pegar, é representar partes de um todo. Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma pizza. Eu divido essa pizza em 4 partes iguais. Assim. Pensa que isso é a pizza. Eu vou pegar 3 partes da pizza. Vocês conseguiram perceber? É a mesma ideia com a barra de chocolate. Eu posso representar isso aqui também pela escrita, né? Por exemplo, posso escrever, ó, das 4 partes da pizza, né? Eu consumi 3 partes. Ou seja, qual a quantidade que eu consumi? Pegando aqui do exemplo anterior. 3. Qual que é o total de partes disponíveis? 4. Ou seja, nesses 2 exemplos, eu fiz a fração pensando da seguinte forma: a quantidade que foi consumida e o total de partes disponíveis. Mas eu também posso pensar de uma outra forma. Eu posso pensar as partes que não foram consumidas, ou seja, eu consumi duas partes da barra de chocolate, mas eu não consumi uma parte. Então, ó, 2/3 é parte consumida. Agora, 1/3 é a parte não consumida. Digamos assim, seria basicamente 1/3, seria tipo o resto, né? E o 2/3 é o que efetivamente eu consumi. Eu posso pensar da mesma forma olhando para essa pizza. Eu tenho 3/4. Eu consumi 3/4 dessa pizza, mas ainda sobrou uma parte das 4. Então, ó, eu também posso representar como se fosse 1/4, a parte que eu não consumi. E perceba que se eu for fazer a soma dessas frações, como funciona? Eu mantenho
o número de baixo, porque o número de baixo é igual. Calma, que mais pra frente eu vou explicar as operações e frações. Mas eu mantenho o número aqui de baixo, que é 4, e eu somo os números de cima. Nesse caso eu faço dessa forma por quê? Porque os números aqui, olha, são iguais. Então eu posso somar o numerador mantendo o número aqui de baixo. Aqui no caso eu chamo de numerador e aqui de denominador. Mas eu mantenho o 4. Eu não preciso saber desses números para agora. Eu só mantenho o 4, entendeu? E os somos de cima. 3 mais 1. Aqui vai me dar 4 dividido por 4, que vai me dar 1. Por que 1? Porque é uma pizza. Se você compreender a ideia, da mesma forma aqui. Eu posso também fazer a conta. Eu mantenho o 3. Eu somo 2 mais 1. Isso aqui vai me dar, ó, 3 dividido por 3, que vai me dar 1. Ou seja, me deu uma barra de chocolate. Entendido? É esse que é o raciocínio por trás das frações. Mas, por exemplo, eu posso também fazer o seguinte. Não, antes eu vou explicar uma. Então, basicamente, dada essa ideia inicial, eu vou explicar o que é uma fração de fato. A fração ela é representada da seguinte forma: A dividido por B. Pense nisso. É A dividido por B. Sendo A um numerador. E o B a gente chama de denominador. Ou seja, o número de cima é o numerador, e o número de baixo é o denominador. Então, por exemplo, nesses exemplos aqui que foi dados, se eu tenho 3 quartos e se eu tenho 1/3, nesse exemplo, o 3, ele é nesse exemplo aqui, né? 3 é o numerador e o 4 é o denominador. Certo? Nesse caso aqui, ó, 1 é o numerador. E no caso o 3 é o denominador. Assim, pro pessoal que está aí assistindo, eu recomendo que vocês façam, né, escrevam aqui o que eu escrevi, e determine o denominador e o numerador das seguintes frações: 2/3 e de 1/4. Pois bem, essa é a apresentação inicial do que é uma fração. E não para por aí, também eu vou explicar também como funcionam as operações envolvendo frações. Então, vou separar aqui agora, né? Vou deixar aqui, quem quiser tirar um print, pode tirar. Né? Frações. Agora eu vou mostrar para vocês operações envolvendo frações. Frações. Certo, tudo bem. Então vamos lá. Primeiro caso. Nesse primeiro caso eu envolvo a soma. Bem, nesse primeiro caso, eu vou pegar as frações que eu peguei como exemplo no exercício anterior, né, na explicação anterior. Aqui, ó, eu tenho a pizza que foi consumida por 3/4, certo? Eu tenho 3/4 consumidos. E aqui eu tenho 2/3. Não, 2/3. Aqui eu vou ter que somar com 2/3. Então, ó, eu posso criar um probleminha. Suponha, né, vou colocar escrito um texto aí. Suponha que João tenha consumido 2/3 de uma barra de chocolate e tenha consumido 3/4 de uma pizza. O João é meio guloso.
Enfim, encontre, né, a partir de uma fração a quantidade total de alimentos que ele consumiu, de barra de chocolate e de pizza. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos aproveitar e vamos falar sobre esse caso que dá soma. Quando eu tenho esse caso aqui, eu preciso tirar o que a gente chama de MMC. O que é um MMC? O MMC é eu pegar esse denominador e esse denominador e fazer o produto entre eles. Como assim? Eu vou explicar. Aqui, ó, são números diferentes, certo? Quando são números diferentes, nós precisamos fazer o seguinte. Nós precisamos fazer 4 vezes 3, e aqui vai dar 12. 12 é o denominador da fração que a gente vai ter. 12. É o que acontece. O que eu preciso fazer agora? Eu vou pegar esse número que eu encontrei, eu vou dividir por 4 e vou multiplicar por 3. Calma, calma, vamos fazer passo a passo. Aqui, ó, vamos fazer aqui no cantinho. Eu vou pegar o 12, certo? Vou dividir, ó, por 4. Quantas vezes 4 cabe no 12? São 3 vezes. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Então, ó, aqui é 3. Eu coloco o sinal de mais. E aqui eu faço agora do 3, né? Então aqui vai dar, ó, 12 dividido por 3. Quantas vezes 3 cabe no 12? 4 vezes. 4 vezes 3 vai me dar 12. 12 menos 12, 0. Se deu o resto, 0, então a divisão deu um número inteiro. E esse número inteiro é o 4. Então aqui vai dar 3 mais 4. Certo? Desenvolvendo esse problema, aqui vai dar 7 dividido por 12. É esse o resultado. Então, sempre quando tiver uma soma entre frações, primeiro eu preciso fazer o produto dos denominadores, encontrar o valor, né? No caso aqui, no caso que eu achei foi 12, e fazer, né, esse processinho de pegar o denominador, dividir por esse denominador e multiplicar pelo numerador. Vou fazer mais um exemplo. Vamos supor que eu tenha meio, eu queria somar com 2 terços, certo? O que eu faço nesse exemplo? O mesmo processinho. Eu venho aqui, passo 2 vezes 3, aqui eu sei que vai dar 6. Tá? Eu faço aqui para ficar organizado. Mas, de novo, se vocês conseguirem fazer de cabeça, conseguirem fazer de maneira mais rápida, fica a parte de vocês. Eu quero deixar isso aqui organizadinho para vocês entenderem o meu raciocínio, certo? Então aqui, ó, vai ficar 6. Então a gente vai fazer o mesmo processinho. 6 dividido por 2 e multiplicar por 1. Então vamos lá, vamos fazer aqui no cantinho. 6 dividido por 2, né? Porque aqui, ó, pega esse 6 e divido por esse 2 aqui. 6 dividido por 2, né? Quantas vezes o 2 cabe no 6? 3 vezes. Por quê? 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Caso vocês ainda tenham alguma dificuldade com a tabuada e com a multiplicação, eu sugiro que vocês façam diversos exercícios envolvendo multiplicação. Então, tipo assim, pega uma folhinha, faz, sei lá, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, escreva, exercita a tabuada, porque isso é muito importante para a matemática. Você observa que, querendo ou não, a gente está usando demais as operações envolvendo a multiplicação. Eu vou procurar também fazer um vídeo explicando passo a passo como é que funciona a multiplicação e alguns também macetes que vocês podem ter para ficar decorando algumas coisas, certo? Porque tem diversos números que, de tanto que vocês vão fazendo, vão ficando tão natural que vocês vão decorar naturalmente, certo? Então vamos voltar aqui. Como é que deu o resto 0? Eu vou fazer um vídeo de divisão também. É melhor fazer isso aqui, porque por enquanto eu tô lidando com divisões simples, né? Mas o vídeo específico de divisão eu vou tentar focar mais em outro tipo de divisão, né? Aqui deu, aqui deu 3. Então aqui vai me dar 3, né? Agora continuando. Porque deu 3. Só que eu vou multiplicar 3 vezes 1, né? Que vai me dar 3. Certo? Então o que eu faço? Eu pego o 6, né? Aqui que eu achei, e divido por 3.
fazendo. Aí, deu o mesmo raciocínio. Quantas vezes o 3 cabe no 6? Cabe 2 vezes. 2 vezes 3 vai me dar 6. 6, né? Dividido de 6. 6 menos 6, 0. Então deu o resto 2. Então aqui vai ficar mais 2. Então, 3 mais 2 vai me dar 5. Sobra 6. O resultado é esse aqui. Bem, no primeiro momento eu queria mostrar isso para vocês. Depois eu vou mostrar um outro vídeo demonstrando outros tipos de casos envolvendo operações e frações. Espero que vocês tenham gostado.